Então agora vamos para a resposta do enigma dos dois irmãos. Então a pergunta que podemos fazer é: João é verdadeiro? Como sabemos, temos dois irmãos. Podemos fazer essa pergunta para o irmão A ou para o irmão B. Vamos aqui então fazer a pergunta para o irmão A. Se a resposta dele for sim, então nós temos aqui duas possibilidades. Que essa resposta é uma resposta verdadeira ou que ele está mentindo, está dando uma resposta falsa. Então, se ele respondeu com a verdade, então nós deduzimos que João diz a verdade. Porque a pergunta foi: João é verdadeiro? Sim, ele respondeu. Então, se ele está dizendo a verdade, então de fato João diz a verdade. Então, a conclusão que eu chego é a seguinte: se João diz a verdade e este aqui disse a verdade, então este aqui é o João. Este irmão A é o João. Agora vamos supor que ele respondeu sim, mas ele estava mentindo, ele deu uma resposta falsa. Então eu deduzo que o João é mentiroso. Por que eu deduzo isso? Porque a pergunta foi: João é verdadeiro? E ele respondeu que sim, só que ele não estava dizendo a verdade. Então eu deduzo que João não diz a verdade, que João é mentiroso. Então qual é a conclusão que eu chego? Que este que respondeu sim, ele é o João. Como que eu cheguei a essa conclusão? A pergunta foi: João é verdadeiro? Ele respondeu sim, só que ele estava mentindo. Como ele estava mentindo e eu deduzi que João é mentiroso, então este aqui que disse a mentira é o João. Agora vamos supor que este irmão A respondeu não. Ele disse que João não é verdadeiro. Então, se ele estava falando a verdade, eu deduzo que João é mentiroso. Por que eu deduzo que João é mentiroso? Porque a pergunta foi: João é verdadeiro? E ele disse não. Mas, se ele estiver falando a verdade, então João não é verdadeiro, João é mentiroso. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que este aqui não é o João é o outro. Por quê? Porque ele falou a verdade, só que João é mentiroso. Então este aqui não pode ser o João só pode ser o outro. Agora, se ele respondeu não, mas ele estava mentindo, ele deu uma resposta falsa, eu deduzo que João é aquele irmão que diz a verdade. Como que eu cheguei a essa dedução? Porque a pergunta foi: João é verdadeiro? E ele respondeu não, só que ele estava mentindo. Então, de fato, João é verdadeiro. Quando ele disse que João não era verdadeiro, ele estava mentindo. Então, qual é a conclusão que eu chego? É que João não pode ser este. Por que não? Porque esse aqui falou uma mentira, mas João é o verdadeiro, é aquele que diz a verdade. Então, como este falou uma mentira, então este não é João. O João é o outro. Então, fazendo esta pergunta aqui para qualquer um dos dois irmãos, se ele responder sim, a conclusão que eu chego é que este que disse sim é o João. Agora, se ele responder não, a conclusão que eu chego é que este que disse não, não é o João, mas o outro é que é o João.